Vamos começar agora o nosso módulo de ingestão de gorduras. Então, primeiro, nesse módulo, eu vou revisar de uma maneira bem rápida, bem direta, o metabolismo de gorduras. É claro que a ideia do curso não é revisar metabolismo, revisar bioquímica. Isso eu faço em outros cursos, como dietas para emagrecimento e também no curso de bioquímica, tá? Mas eu vou só fazer uma introdução aqui para essa parte, para quem não tem o material anterior que eu já produzi, na hora que chegar na formulação de dietas e o porquê que eu escolhi determinados alimentos, determinadas fontes de gorduras, né, conseguir entender melhor, ok? Bom, então a gente começa aqui pela digestão de lipídios, né? E, olha só, a gente vai ingerir diversos tipos de gorduras na nossa dieta. A gente ingere colesterol dietético, a gente vai ingerir ali fosfolipídios presentes nos alimentos, aqueles mesmos que fazem parte da nossa camada ali lipídica, né, bicamada lipídica na membrana celular, e principalmente triglicerídeos, tá? A gente ingere bastante triglicerídeo. A partir do momento que eu tenho essa ingestão, eu tenho a principal digestão deles, né, de tudo isso, no intestino delgado, através da produção de enzimas chamadas lipases, né? Por exemplo, o orlistat ou o xenical, ele faz o quê? Ele inibe 30% dessas lipases. Então, você não tem a digestão dessas gorduras e aí você tem a excreção delas, né, nas fezes, esteatorreia, tá bom? Legal! Você vai fazer essa digestão, seu pâncreas vai ajudar bastante produzindo sais biliares, né, que vão ajudar nessa degradação dessas gorduras, tá? E a partir do momento que você degrada essas gordurinhas, nós temos aqui, ó, os ésteres de colesterol, né? Temos a quebra deles em colesterol pela colesterol esterase, então você tem um éster aqui ligado ao colesterol, você degrada, tá? Você tem outros fosfolipídios aqui, né? Fosfatidilcolina sendo quebrada, e você tem a quebra dos triglicerídeos aqui pelas lipases pancreáticas. A partir do momento que você degradou no seu intestino, você tem que transportar essa gordura pelo sangue, tá? Mas lembra que a gordura, ela é hidrofóbica. Então, ela não está bem no ambiente aquoso. O que a gente faz então? Seu intestino vai produzir um carinha que é uma lipoproteína. Ou seja, ele tem em sua estrutura proteínas e lipídios. Qual lipoproteína é essa que ele produz? Quilomicron, tá? E esse quilomicron pega essas gorduras para conseguir transportar pelo plasma. Então a gordura não vai andar livrezinha ali no plasma. A partir do momento da digestão, a gente precisa do quilomicron, da produção desse quilomicron, tá? E aí, né, nós temos aqui a produção do quilomicron e ele vai carregar colesterol, ácido graxo, monoacetilglicerol, tá? Vai tudo se formar dentro dele. Então, olha só, você quebrou a gordura, né? Você quebrou a gordura em monoacetilglicerol, em ácidos graxos, em colesterol, por exemplo. Tudo isso vai se juntar de novo. Os ácidos graxos, o monoacetilglicerol, eles se juntam novamente em triglicerídeos. O colesterol também está aqui, tá? E aqui nós temos a estrutura do quilomicron. Aí agora sim, ele vai ali no teu plasma, né? E entregar então a gordura para os tecidos, como o tecido adiposo, por exemplo. Então eu acabei de comer no restaurante picanha com manteiga, tá? Eu vou degradar essa picanha, essa manteiga, né? Principalmente os triglicerídeos ingeridos, em ácidos graxos ali no intestino, pelas lipases. Eu formo o quilomicron e esse quilomicron pega o colesterol também que eu ingeri, pega os fosfolipídios, pega esses ácidos graxos e vai carregar pelo plasma. E essa é a estrutura do quilomicron, tá? Por que ele é uma apoproteína, uma lipoproteína na verdade? Né? Por que ele é uma lipoproteína? Na sua camadinha aqui, onde eu estou desenhando, eu tenho proteína chamado apolipoproteínas. No caso dele é a B48. Para que elas servem? Se eu estou carregando essa picanha, essa manteiga que eu digeri, né, depois do intestino, fiz o quilomicron e estou levando pelo plasma, eu preciso entregar essa gordura para algum lugar, tá? Tecido adiposo, por exemplo. E aí, para eu entregar para o tecido adiposo, né, consigo entregar também uma parte para o fígado, até para o músculo também, tá? Para fazer essa entrega, né, eu preciso do quê? Reconhecimento. Preciso que haja um reconhecimento desse quilomicron aqui, aqui, aqui e de seus receptores. Quem vai fazer esse reconhecimento
no caso do quilomicron, é a apolipoproteína B48, tá? Então é ela que vai fazer esse reconhecimento da estrutura do quilomicron e aí levar triglicerídeos que eu ingeri para o meu tecido adiposo. Consequentemente, eu aumento essa área de gordura, né? Eu tenho uma célula adiposa, o quilomicron foi lá, se reconheceu ali com a célula, olha só, pega esse triglicerídeo para você. A célula adiposa que tinha um pouquinho de triglicerídeo vai aumentar, hipertrofiar, ok? Então é assim que eu faço a entrega de gorduras para os meus tecidos, tá? Só que nós temos diversos tipos de gorduras. Um bastante comum na nossa dieta é o ácido palmítico, tá? É o C16, por exemplo, né? 16 estruturas de carbono. Aqui, se a gente contar, né, a gente vai encontrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16 estruturas de carbonos, todas ligadas de uma maneira uniforme, tá? Então, o que é esse ácido graxo? É um ácido graxo saturado, não possui ligação duplas. Tá vendo? Ó, só ligação aqui única, tá? Então eles estão já saturados com hidrogênio, né? E quanto mais saturado um ácido graxo, mais ele será sólido à temperatura ambiente. Então se a gente pegar gorduras saturadas, são mais sólidas. Poliinsaturadas, né, são mais presentes nos óleos vegetais, gorduras mais líquidas. Ou o ácido oleico que a gente tem no abacate, temos no azeite, no amendoim. Ele tem o quê? Ele é monoinsaturado. Então, ó, vamos contar os carbonos dele aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Ele é 18, 1. Então, 18, 1. Por que 1? Porque ele tem uma insaturação. Por isso que ele é monoinsaturado. Já o ácido linolênico, né, a gente vai ver o quê? Mais insaturações. Olha só. Desculpa, insaturações não, duplas ligações. 1, 2, 3, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carbonos com 3 duplas ligações. Poliinsaturado, tá bom? Então nós temos diferenças nessas gorduras que a gente ingere também. Isso aí vai fazer diferença no nosso metabolismo, na captação, no reconhecimento de tecidos lá na frente? Vai, tá? Por isso que quando eu falo de dietas vegetarianas, dietas em geral também, eu tenho que entender isso aqui, tá? Logo, como é que eu formo um triglicerídeo, pessoal? Uma gordura ali que vai estocar no nosso organismo. Isso aqui é só pra gente ver, é um pouquinho de bioquímica bem rápido. Eu tenho glicerol e um ácido graxo. Então, quando eles se juntam, eu tenho um monoacilglicerol. Juntei mais um ácido graxo, diacilglicerol. E juntei um terceiro ácido graxo, triacilglicerol, triglicerídeo. Tá? Então, na hora que eu degradei no meu intestino, bonitinho, eu vou formar triglicerídeo depois. Para carregar, olha ele aqui sendo formado, monoacilglicerol juntando com ácidos graxos, para carregar no meu quilomicron e entregar para os tecidos, principalmente o tecido adiposo, tá? Então, revisando tudo que a gente viu até aqui, eu tenho essa digestão, principalmente intestinal, das gorduras, não só intestinal, mas principalmente, tá? Através de lipases, através da produção de sais biliares pelo pâncreas, por isso que quando o paciente retira a vesícula biliar, né, a gente inicialmente faz uma dieta bem low fat, tá? Depois disso, dessa digestão, eu faço uma recaptação deles, né, no quilomicron, tá? Formo o quilomicron no meu intestino e vou pelo plasma ali entregar essas gorduras. Quem vai fazer o reconhecimento dessas gorduras? A ApoB48, ok? No entanto, tem diversos tipos de gorduras, né? Ácido graxo saturado, monoinsaturado, poliinsaturado. Então a gente viu aqui o ácido palmítico, né? O ácido oleico e o ácido linolênico. Temos mais gorduras? Temos, tá? Então, nós temos aqui diversos tipos de gorduras com mudança, com tamanho de carbonos. Ou o ácido láurico, 12 carbonos. Né? De 6 a 12, nós temos os triglicerídeos de cadeia média. Tá? Ou seja, eles têm uma captação supostamente mais rápida.
e uma entrega mais rápida para os tecidos, tá? Por isso que muita gente falava de usar o óleo de coco como pré-treino para emagrecer. Isso é uma grande bobagem. Primeiro, que o óleo de coco não tem só o ácido láurico, então por mais que seja TCM, ele tem outros tipos de gorduras. Segundo, que quando a gente fala em metabolismo energético, não vai mudar a performance, entregar um pouquinho mais de ácido láurico, né? Ainda mais se você quer uma performance mais rápida, você vai usar mais glicogênio e fosfocreatina ali no músculo, tá? Mas aqui nós temos os ácidos graxos de cadeia média, tá? Temos de cadeia curta, como o ácido acético e butírico, né? Uma quantidade bem pequenininha que a gente tem aqui através da fermentação de carboidratos por ruminantes, por exemplo, né? Um pouquinho na manteiga, nada demais. O ácido merístico nós temos em laticínios também, tá? Aí já é um ácido graxo de cadeia longa. O mais comum que a gente ingere é o palmítico, aqui, né, dos saturados, tá? Reparem que aqui, né, nós estamos falando principalmente de saturados. E o esteárico, nós temos bastante no cacau, tá? Bom, aqui são só alguns exemplos, né? E para a gente resumir essa primeira parte, depois a gente vai falar de lipólise e beta-oxidação, olha só. Ingiro gordura, né? Beleza. Os sais biliares vão emulsificar a gordura no intestino delgado, formando micelas mistas, tá? E aí, ó, estou ingerindo aqui, né? Intestino delgado, tá? As lipases intestinais vão degradar os triglicerídeos, tá? Então, ingeri, legal, emulsifiquei, vai a lipase ali no intestino, degrada triglicerídeo em ácidos graxos, né? E os produtos, tá? Só que depois que eu tenho essa degradação, eles são reformados nessa estrutura chamada quilomicron, tá? Então, ó, os triacilgliceróis depois são absorvidos pela mucosa intestinal, né? Eu primeiro degradei, depois absorvi pela mucosa e formei eles de novo. E aí são incorporados em quilomicron, tá? Junto com o colesterol e a apoproteína, que é a estrutura de reconhecimento. Os quilomicrons então vão se mover pelo sistema linfático, pela corrente sanguínea, para os tecidos, né? E ali eu tenho ApoB48 e tem uma outra lipoproteína chamada ApoC, no caso é ApoC2. E elas vão fazer a comunicação com os tecidos, né? Entregando então triglicerídeos para eles, tá? E aí beleza, na hora que você entrega triglicerídeo para eles, você tem aqui uma outra lipase. Você tem a lipase intestinal, que acabou de quebrar a gordura que você ingeriu, e depois a lipase lipoproteica, que a gente se refere a ela geralmente como LPL. Essa lipase lipoproteica pega aqui as gordurinhas, os triglicerídeos do quilomicron e quebra em ácido graxo, de novo, né? Lembra que 3 ácido graxo, né? 3AG mais glicerol forma o triglicerídeo? Então a lipase vai lá e quebra esse TG, né, em ácido graxo. E aí esse ácido graxo vai entrar na célula, como por exemplo na célula adiposa, ou no músculo, ó, miócito ou adipócito. E aí ou você armazena, principalmente no tecido adiposo a gente vai armazenar, ou você transforma em energia, tá? Você oxida essa gordura como fonte energética. Por exemplo, se eu estou numa dieta cetogênica, eu oxido mais gordura. Eu não vou emagrecer ou engordar mais, né, porque vai depender do balanço calórico, do quanto que eu ingiro. Mas eu tenho uma captação aqui, os ácidos graxos vão entrar na célula, vou armazenar no meu tecido adiposo, mas como eu estou com uma insulina um pouquinho mais baixa, usando menos carboidrato como fonte de energia, eu uso mais gordura como fonte de energia, principalmente no músculo, tá? Então a gordura já entra no miócito e já é oxidada, vou explicar na próxima aula como, tá? Mas lembrando que você não vai me emagrecer mais, até porque vai depender também do quanto que eu ingeri, né? Uma parte vai para o tecido adiposo, tá? Bom, na próxima aula a gente continua falando um pouquinho de bioquímica, lipólise, beta-oxidação, lipoproteínas, tá? Depois de tudo isso, a gente vai começar a entrar sim em dietas plant-based e as diferenças que eu tenho comparando os tipos de gorduras entre si e resultados principalmente no lipidograma e em risco cardiovascular, ok? Aguardo vocês na próxima aula.